dando continuidade, vamos ver agora os exemplos de métricas para avaliação de desempenho dos modelos de classificação. Então essas métricas a gente vai ver a precisão, revocação, que é também conhecido como abrangência ou sensibilidade, mas é mais conhecido como revocação. Medida F, a acurácia e a especificidade, certo? Para a gente entender essas métricas, a gente vai ter que considerar essa matriz de confusão, que considera que tem exatamente, e é um pouco confusa mesmo, por isso o nome matriz de confusão, que eu tenho aqui a classe que é real, o valor é sim e não, e a classe que é prevista, né, que é predita pelo classificador, que pode ser sim ou não também. Então, se eu tiver a classe real, que é sim, considerando aqui uma classe binária, né, com sim e não. Se for ternária, com 3 valores, vai aparecer mais uma linha aqui, se for com 4, e assim sucessivamente. Se eu tiver o resultado sim, e esse valor, a classe real é sim, e se a previsão também for sim, o resultado é um verdadeiro positivo, porque estava previsto e, de fato, confirmou. Então, ele é verdadeiro. Da mesma forma como se a classe real é não e foi definido e foi predita como não, então é um verdadeiro negativo. Mas aí acontece, por exemplo, a classe real, aqui vamos pegar no contexto Covid, o exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho, estou com Covid sim, isso aqui está definido, Covid sim, só que o meu resultado deu não, deu negativo. Isso é um falso negativo, porque de fato ele não é verdadeiro, ele não é o negativo, né? Então ele é falso negativo. Da mesma forma, se eu não estou com Covid e o resultado der positivo, pode dar um falso positivo. Então ele não é de fato verdadeiro, né? Não é um positivo. Então ele é um falso positivo, porque ele foi definido como um sim e na verdade é não. Certo? Então a definição é esta. E aqui, lembrando que quando a gente estiver trabalhando com classificação, o foco é na predição do modelo, independentemente do tempo, quanto vai levar para ele fazer esse aprendizado e tudo mais. Até porque, quando a gente for analisar uma grande base de dados, um humano, se o computador demorar umas 10 horas, o humano iria demorar uma eternidade para avaliar esses dados. Então a gente não considera a questão do tempo, e sim a capacidade de predição, que é exatamente o percentual dessas métricas que a gente está estudando. Quanto mais próxima de 100, melhor. Aqui eu trouxe este exemplo da recuperação de informação para explicar o que é essa precisão e revocação, a precision e a recall, que são duas métricas importantíssimas usadas também aqui na classificação. Então vamos supor que eu tenho aqui as informações relevantes. Para mim, vou trazer no contexto da Covid aqui, é relevante, todo mundo está de Covid aqui, é sim. Aqui não é Covid, ninguém está com Covid, é irrelevante. Eu não quero saber as pessoas que não estão com Covid, eu quero saber as pessoas que estão com Covid. Quando eu busco aqui informações, e vamos supor que nesse caso o Google, né, um exemplo aqui de recuperação, ele me retorna esse pequeno resultado aqui, da infinidade de resultados que tem sobre a Covid, ele me retorna esse resultado. Aqui, para mim, o que é importante nessa pesquisa é exatamente isso aqui, que é o verdadeiro positivo, né? Eu quero saber quem está positivado com Covid e de fato é relevante, é o que está com Covid. Então este aqui para mim é um resultado importante. Então aqui eu tenho os elementos recuperados, esse aqui é o verdadeiro positivo. A precisão, ela é exatamente esses valores relevantes que eu recuperei aqui, ó, do total de elementos recuperados, certo? A precisão é exatamente com base no que eu trago aqui da minha consulta. A revocação é esse valor que eu trouxe que é relevante, só que não é da minha consulta, é do total de relevantes que tem. Porque o que nessa imagem dá pra gente ver muito bem isso, o que a precisão nos diz? Nos diz o que trouxe, desses que trouxe, qual é de fato o que está sendo preciso, né? Eu tenho aqui 10 casos, trouxe 8, 80%, então é uma precisão alta. Mas vamos supor que só trouxe 10,
Mas tem aqui 200. A revocação vai ser baixa, né? Porque trouxe 8 somente de 200 casos. Então a revocação vai ser lá embaixo. E aí nos diz o quê? Que ficou muitos dados relevantes de fora, se a revocação estiver baixa. Então é basicamente isso. Essa métrica aqui, ela pode ser também escrita com os tipos aqui de valores da matriz de confusão. Então aqui é o verdadeiro positivo, né? O azulzinho, porque de fato é o que eu quero e trouxe. O verdadeiro negativo é o que eu não quero e ficou de fora. O falso negativo é o que é Covid, mas ficou de fora. E o falso positivo é o que não é Covid, ele disse que é Covid, né? Ele trouxe para mim aqui. Então, precisão é exatamente o VP aqui, que é importante, do total. Então é VP mais FP. E a precisão é o VP aqui, verdadeiro positivo, do total. VP mais FN, que é exatamente o que ficou de fora. E aí, eu gosto muito dessa imagem, repetindo, porque ela faz com que a gente enxerga o que é a precisão, que é só o escopo pequeno aqui que trouxe pra gente, e a revocação é o todo, o que ficou de fora. O ideal aqui no sistema de classificação e também de recuperação, né, é a precisão ser alta e a revocação também. No sistema de recuperação é comum a revocação ser baixa porque tem uma infinidade de dados aqui que ficam de fora mesmo, então a revocação tende a ser baixa. Mas na classificação é importante os dois serem altos, certo? E aí, aqui eu resumi, né? Dados com Covid, relevantes estão aqui, eu tenho 150 dados de Covid, sem Covid eu tenho aqui 350. E aí, como que eu calcularia aqui a precisão? Precisão, então, é o quê? 120 do total aqui, 160. Então, precisão 120 de 160, eu tenho aqui um percentual de 75. A revocação, nesse caso, vai ser um pouquinho mais alta, porque a revocação só ficou 30 casos de fora aqui, né? Então vai ser 120 de 150. 120 de 150, a revocação ficou 80%, certo? Então, é dessa forma que a gente calcula a precisão e a revocação. Colocando na matriz de confusão, a gente faz da mesma forma. Eu tenho aqui o verdadeiro positivo, precisão é o falso positivo que está aqui, então é 120, o falso positivo está aqui, 120 de 160, eu calculo a precisão aqui, a revocação eu calculo o K. Então, dá o mesmo resultado. E aí, está a minha tabelinha de matriz de confusão. É essa matriz aqui que a gente encontra na ferramenta que a gente vai usar de aprendizado de máquina, de mineração, que é o ECA. Logo em seguida, na próxima aula, eu vou mostrar como é que usa, e lá a gente vai ter essa matriz aqui, ó. Sim, 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 não, não, sim, não, não, se for de duas classes. E aí aqui eu resumo a precisão, que é esse aqui, e a revocação, que é o de cá. Além da precisão e da revocação, eu tenho uma outra medida, que é chamada de medida F. Essa medida F foi de 79, é baseada na medida de eficiência. Ele faz uma média ponderada aqui da precisão e da revocação. É uma medida que ele pondera as duas, né? Então, eu trouxe dados aqui para a gente verificar que é diferente da média. Percebe? A média, a medida F aqui, quando se eu tiver 75 de precisão e 80 de revocação, a medida F é essa. Percebe que a média está quase o valor da média, né? Mas se eu começo a descer aqui, ó, a minha precisão foi 45%, a revocação 90%, a média aritmética é essa, a medida F é esta. Se eu descer mais um pouquinho, a medida F, esse valor de 0,3, ele puxa a medida F um pouco mais para baixo do que a média aritmética. A média aritmética ainda continua sendo alta aqui, ó. Então, o que a medida F nos mostra? Ele mostra se as duas medidas, a precisão e a revocação, elas estão balanceadas ali, né? Então, se eu tiver um percentual de medida F 80%, é porque a minha precisão e a revocação vão estar altas. Então, eu não preciso olhar para a precisão e para a revocação. Eu olho só para a medida F.
porque ela já vai me dar um parâmetro de aprendizado muito bom. Então essa medida diz isso. Se ela estiver baixa, opa, alguma coisa está errada. Pode ser que a precisão esteja baixa ou a revocação. Certinho? Ela estando alta, ela vai dizer exatamente isso. A precisão e a revocação estão altas. Ótimo, então. E aí a gente vai ver em vários trabalhos, mostra a precisão e revocação, mas eles focam muito, quando não tem muita diferença de um para o outro, na medida F, que é exatamente essa média harmônica que é chamada. E aqui, certo, aqui agora a gente vai ver a acurácia. A acurácia é uma medida interessante também, que ele mede o resultado de verdadeiro positivo e verdadeiro negativo. Então ele mede do total aqui. Então, o que é verdadeiro positivo, verdadeiro negativo? Então ele trouxe aqui para mim, 120 mais 310 do total. Então 86%. Ele só errou 14% aqui. Então ele mostra o acerto de forma geral. Só que a acurácia tem um problema. A acurácia, principalmente no sistema de recuperação, que não é o nosso caso, mas para a gente perceber isso, no sistema de recuperação, no Google, por exemplo, o verdadeiro negativo é o que é importante e fica de fora, é muito, né? Vamos considerar aqui, que eu aumentei aqui o verdadeiro negativo, é o que é Covid e ficou de fora. Então se a gente for pesquisar no Google, vai ficar muita coisa de fora. Naquela primeira página, considerando ali, ele mostra 10 trabalhos e os outros 100 que ficaram de fora. Então vamos supor que eu tenho aqui, verdadeiro negativo que ficou de fora, e ele não trouxe 2.000. Não, na verdade, que não é Covid e ficou de fora, né? E ele não trouxe. É uma infinidade de dados, né? Que ficou de fora. Não é Covid e ficou de fora. Ele não trouxe. Então eu tenho muito mais informação lixo que não é relacionada a Covid, que ficou de fora. Que é o verdadeiro negativo, ele não trouxe e ficou de fora. Então eu tenho esse percentual aqui, essa quantidade que é alta. Se eu usar a acurácia, olha só, 97%. Significa que se eu acertar aqui só do verdadeiro positivo, essa acurácia ainda vai continuar sendo alta, por causa da soma que do verdadeiro negativo é muito maior do que o verdadeiro positivo. Então não vai diminuir esse percentual aqui. Então a acurácia, quando eu tenho uma grande quantidade de verdadeiro negativo, ela é problemática. Olha lá, eu aumento para 5.000 aqui, minha acurácia fica 100%. Então esses erros aqui, 70 instâncias que errou, ficou de fora, não vai fazer diferença na acurácia. Então tomar muito cuidado, quando a gente usar a acurácia. E aí que é o exemplo, né? Se eu tenho duas classes, número de exemplo de classe da classe 0, trazendo isso para a classificação, eu tenho aqui quase 10.000 aproximadamente, e do exemplo de classe 1, que é 10 só, qual a acurácia se o modelo predizer que a amostra da classe é 0? Se o modelo ele errar e ele classificar sempre na classe 0, ele vai acertar 100%. Ele vai acertar 99,9%. Então, a acurácia é enganosa porque o modelo não detecta nenhum exemplo da classe 1. Tomar muito cuidado, claro, que isso na classificação é ruim também, porque a gente não consegue, a gente não pode também usar um modelo de classificação onde está muito desbalanceado. A gente vai ver isso também. Tem como eu balancear essas classes. Mas estando desbalanceado, usando a medida de acurácia, se ele errar esses 10 aqui, ele não identificar quais são esses 10, e se ele chutar, né, entre aspas, aqui a classe 0, vai ser 100% de acurácia. Então, solução é levar em consideração custo por classe para erro de classificação, e aí eu tenho um exemplo de previsão de culpa em julgamento positivo, pena de morte. É um exemplo quando acontece a pena de morte, né? É difícil, são casos isolados que acontecem, então para identificar esse caso, a acurácia não é interessante, a não ser que eu use aqui um custo por classe, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, resumindo, a acurácia ela é importante, só que tem que levar em consideração se a quantidade de classe for desbalanceada, ela não nos diz muita coisa. Ela pode ser alta
e no final das contas isso não ser relevante, porque ela não trouxe o que a gente está precisando aqui, que são esses 10 registros, essas 10 instâncias aqui. Então a acurácia ela é o VP-VN sobre todos. O erro ele é o contrário. Eu quero saber quanto foi que errou. Se isso aqui é o acerto, o erro é o contrário, é o FP mais FN. A mais usada é a acurácia. Eu quero saber do total. Certinho? E aqui o resumo das métricas que nós vimos hoje. Eu tenho aqui a revocação, ou recall, eu botei em inglês aqui também, porque é o termo que a gente usa para revocação. Recall. Eu tenho a precisão, aqui é FN, aqui é FP. Eu tenho essa taxa de verdadeiro ou negativo, que eu quero saber o total desses que ficaram de fora, e de fato era para ficar de fora mesmo, do total dos que foram classificados aqui como um falso negativo, como de fato que ele errou. Então ele mostra exatamente esses valores que ficaram de fora. E a medida F é a média harmônica aqui entre a precisão e a revocação, como a gente viu anteriormente. Certinho? Essas medidas aqui a gente vai pegar agora depois os modelos que nós classificamos anteriormente e identificar a precisão, a revocação e a medida F, principalmente, e a acurácia também. E a gente vai depois verificar na aplicação como é que esses resultados são mostrados. É isso e até mais.